Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre mais um livro. Não é do J.J.R. Tolkien, né? Ele é um livro editado pelo Brian Sibley. Diferentemente dos outros, A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien, né? Que foram livros editados pelo filho do Tolkien, né? Foram editados pelo Christopher Tolkien. E são livros que você tem um texto, apesar de você ter notas, você ter várias versões ali da mesma história, né? Em A Queda de Gondolin, em A Queda de Númenor, A Queda de Gondolin e Beren e Lúthien, você tem um texto, você tem uma história que você consegue acompanhar, não é? É um texto narrativo. Aqui é diferente. Esse livro seria como se fosse mais um livro de estudo mesmo, né? Então nós vamos ter histórias, mas histórias assim pontuais, né? Cheias, como vocês vão ver aqui, ó. São trechos curtos, cheios de notas, são um compilado, né, de histórias e situações que te ajudam a compreender um pouco melhor, né, o texto de Tolkien, ajuda a compreender um pouquinho melhor ali a Terra-média, né, e as coisas que ali foram acontecendo. Então aqui nós vamos ter, olha lá, né, os reis de Númenor, e quando eles começaram a reinar, final de reinado, e as coisas que aconteceram ali, né? Não é um texto narrativo, são apenas informações ali que você vai juntando os pedacinhos, você vai, né, entendendo melhor a história. É como se fosse, então, um livro de apoio, um livro de estudos que te ajuda a entender um pouquinho melhor as coisas ali que aconteceram em determinados períodos. Então aqui nós vamos ter reis se levantando e caindo, no meio disso tudo Sauron tentando dominar geral, e enfim, então é basicamente isso, né? A Queda de Númenor é um bom livro assim para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, porque é um livro de apoio, é um texto de apoio. Não foi editado pelo Christopher, né, que é o próprio filho do Tolkien, mas foi editado então por Brian Sibley. Eu achei interessante, né, para quem curte mesmo assim, para quem quer se aprofundar ali na obra do Tolkien, é legal. Não diria que seja um livro essencial, fundamental, assim, ó, se você leu O Senhor dos Anéis, você tem que ler. Não diria. Eu diria que é um livro de apoio, que é um livro de estudo. Não é um texto assim narrativo, que tem uma história, né, um começo, um meio e um fim. Então são informações, diferentemente dos livros anteriores. Então, na minha visão, é essa. Agora, se você ler O Senhor dos Anéis, textos que eu considero obrigatórios, digamos assim, seria realmente O Hobbit. É interessante ler O Hobbit, O Senhor dos Anéis, e sim, né, para complementar a leitura, te situar um pouquinho mais, é legal ler A Queda de Gondolin e também Beren e Lúthien, que são livros maravilhosos, assim, histórias muito, muito bem narradas e que te ajudam a entender um pouquinho mais, ter uma compreensão melhor ali do mundo de Tolkien. Então, essa é a minha visão, fica aí a minha dica. Além dessa obra, que eu ainda não li, mas eu sei que é uma obra, digamos assim, fundamental, que também é um livro de apoio de estudo, para te aprofundar melhor, que tem mais curiosidades, mais fatos e acontecimentos que te ajudam a emergir melhor na compreensão, seria justamente Contos Inacabados, que tem aí, e principalmente o Silmarillion. Eu não li nenhum dos dois, mas o Silmarillion diz que é assim, obrigatório para você ler, que tem toda ali a construção da Terra-média, do começo ao fim. Tem muito por cima, é citado ali esses contos, como por exemplo ali do Beren e Lúthien, tem também citados ali em O Silmarillion. Então eu sei que é uma obra importante de ler, e eu vou ler, né, eventualmente, assim como Contos Inacabados. Esse aqui, porém, eu acredito que seja mais um livro de apoio, um livro de estudo, um livro de curiosidades sobre reis e sobre épocas. Ele vai te situar ali num tempo, né? Isso aconteceu em determinada época, em determinado ano,
Isso sim é muito interessante. Então, é um livro muito bom. Aqui, então, A Queda de Númenor, editado por Brian Sibley, nessa edição maravilhosa, linda demais, da HarperCollins, está de parabéns. Então, fica aí a dica, né? Principalmente aí para os fãs, para quem é fã mesmo, assim, de Tolkien, A Queda de Númenor. E até a próxima.